Existe uma diferença brutal entre quem reage aos estímulos externos e deixa a vida levar e quem define objetivos claros e foca nesses objetivos e consegue eliminar os ruídos da vida. Essa é a mentalidade de caçador. É quem tem um foco, tem um alvo, consegue eliminar todas as distrações e foca naquele alvo até o alvo ser neutralizado. É isso que a gente vai falar hoje aqui sobre mentalidade de caçador. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Reis, comandos, forças especiais. Fui capitão do exército, pedi demissão no ano de 2022, quando eu fiz a minha transição de carreira para ser líder de uma das maiores multinacionais na Europa. E estou aqui desde então, quase tô fechei 3 anos, estou indo para o meu 4º ano agora aqui na Europa. E eu fui caçador de operações especiais, fiz o curso de caçador em 2014, né, fiz o curso de comandos em 2011, depois o curso de forças especiais, e em 2014 eu fiz o curso de caçador de operações especiais. E eu tive a satisfação de operar no destacamento de caçador de operações especiais do Batalhão de Forças Especiais. Então servi nesse destacamento de 2014, logo depois que eu fiz o curso, até 2021, quando eu fui instrutor, né, do curso de caçador no Centro de Instrução de Operações Especiais. Então, sobre caçador é algo que eu vivi bastante, né? Vivi ali quase 10 anos na função de caçador. E algo que eu aprendi, eu vou mostrar para vocês aqui lições preciosas que eu aprendi nesses 10 anos operando como caçador de operações especiais. E é algo que eu uso hoje na vida corporativa. Então, eu sou gestor, né, de multinacional aqui na Europa, e essa mentalidade de caçador é algo que para mim faz muita diferença. Então, a mentalidade de caçador é você não corre atrás de tudo, você não reage a todos os estímulos. Você escuta vozes, você vai para reuniões e surgem novas tarefas e diversos ruídos. E acontece comigo também, né, na empresa onde eu trabalho, mas eu tenho meus objetivos traçados e eu consigo eliminar esses ruídos através de delegação, através de simplesmente falando, pô, isso aqui não é importante e isso aqui, quem faz é esse time aqui, tererê, tererê. E focando naquilo que realmente vai me trazer resultado. E essa é a mentalidade de caçador. Você não negocia com o ruído. Você aprende a selecionar o que é ruído e o que não é, qual é o seu alvo. Né? E essa justamente é a visão de túnel, né? E isso, quando eu falo de visão de túnel, alguns operadores especiais que talvez não sejam caçadores não vão entender direito. Por quê? Porque o operador especial, ele aprende justamente a quebrar a visão de túnel. Porque a visão de túnel pode ser perigoso no combate aproximado. Então, nos módulos de tiro, cafezinho aqui para manter o oxigênio no cérebro. Então, nos módulos de tiro a curta distância, né, você treina realmente isso, quebrar a visão de túnel. Porque no combate a curta distância, você sim precisa prestar atenção em várias variáveis ao mesmo tempo. Né? Então, quando você está realizando o tiro, no tiro de curta distância, você realiza o tiro até neutralizar a ameaça, você abaixa um pouco o armamento, não baixa todo o armamento, né? Baixa só um pouco, e você fisicamente você é treinado para quebrar a visão de túnel com a cabeça. Então você olha para os dois lados e prossegue na sua atividade. Então isso é exaustivamente treinado, né, nos modos de tiro. Então nas pistas de tiro você tem que progredir, você vê o alvo, atira, tira, tira, tira. Tem um momento que você vê que você realmente deu ali diversos tiros ou no centro ou no rosto do alvo. Você abaixa o armamento, quebra a visão de túnel e prossegue. Isso é treinado. Mas o caçador, ele precisa ter a visão de túnel. E isso é treinável, como eu falei. Essa visão de túnel é treinável. Você não vive em combate aproximado. Você vive, principalmente se você trabalha em estrutura de projetos, o seu projeto é o seu alvo. E você tem que aprender a manter o túnel a visão de túnel, né, no seu objetivo final. E saber identificar os ruídos e delegar, como eu falei, aquilo que pode ser delegado. E tem uma ciência por trás disso, né, da visão de túnel.
todo momento de crise, momento de estresse, momento de fadiga, o seu cérebro, existe uma parte do seu cérebro que se chama amígdala. E a amígdala, ela toma o controle. Então, por exemplo, você vê um acidente de carro, ou você participa de um acidente de carro. A amígdala toma o controle do seu cérebro e normalmente você foge daquela situação, porque a amígdala, a gente viveu milhares de anos como seres realmente como animais mesmo, né? Animais no sentido da ferocidade da palavra. E desde os últimos séculos que a gente vive em civilizações. Então a amígdala ela é algo que evoluiu com o teu corpo animal feroz, né? Desde milhares de anos. Então a amígdala te treina a fugir ou lutar. Então você faz uma análise da situação rápida ali, pô, aqui, por exemplo, quando alguém te ameaça, alguém vem e te empurra ou quer lutar contra você, a sua amígdala instintivamente olha para aquela situação, pô, essa pessoa aqui é bem menor, bem mais fraca que eu e você parte para cima. Ou então, pô, esse cara aqui é maior do que eu e tem alguns sinais masculinos mais preponderantes e a sua amígdala te dá o sinal para você fugir da situação. Aí ou você foge de forma literal, você sai correndo, ou você foge através de sinais corporais. Né? Então a sua voz ela fica mais fina, você se encolhe um pouco, a sua tendência é fazer assim com as mãos e a linguagem corporal dá sinais de fuga. Então tudo isso é amígdala. E a amígdala não é só para, ela não toma controle só em situações extremas, como de luta corporal ou como de situação de acidente de carro, etc. Em situações de trabalho, a amígdala também toma conta, porque ela identifica riscos. Então, por exemplo, você está numa reunião de trabalho e pedem a sua opinião e você precisa se levantar ali e olha para o lado e olha para o outro, os executivos estão na mesa e a sua amígdala vai te dar um sinal. E pode ser, se você não se sentir seguro o suficiente, que esse sinal seja de fuga. E aí você demonstra através de linguagem corporal que você está prestes a fugir da situação. Então você dá uma trava, você não consegue falar direito, a amígdala toma o controle. Na situação da visão de túnel, você quer que o seu córtex pré-frontal tome controle. Então isso a neurociência explica, né? É possível você fazer isso com treino. E qual é o treino? É o entendimento de que no fundo, você tem a situação sob controle. Você tem o treinamento, você tem, no caso do caçador, né? Porque o caçador, uma parte que é importante eu deixar claro aqui para vocês, o caçador ele não está sozinho ali com o fuzil olhando o alvo. Tem um caçador, tem um spotter, que é o elemento que fica com uma luneta que tem um alcance maior do que a do caçador, então ele consegue fazer uma identificação positiva do alvo, e ele é que fala, alvo, tá vendo, você consegue enxergar semblante de pessoa, tererê, a 1.200 metros daqui, 1.000 metros, 800 metros, positivo. Ok? Esse é o alvo. Pode realizar o disparo. Quando o spotter fala, ele está vendo na luneta que aquele é o alvo, porque a luneta dele tem um alcance de 50, 60 vezes. A luneta do caçador, que é uma luneta de 10, 20 vezes, às vezes ele não consegue estar enxergando direito, então ele tem que confiar no spotter. Então aí começa o que eu falo sobre, isso que eu quero falar sobre neurociência, né? Ele tem que confiar que o mecanismo que ele está inserido é o mecanismo que funciona. Então o caçador, como eu falei, ele não está sozinho, ele tem um spotter. E além disso, a equipe de caçador ela não está sozinha. É uma equipe de 4 ou 5 ou 6 pessoas, dependendo da composição. Idealmente, quando eu era o comandante de destacamento, eu sempre procurava ter 6 pessoas na equipe. Então, obviamente, eu já falei algumas vezes aqui, né, o destacamento de forças especiais é um destacamento pequeno, então a gente operava normalmente ali entre 8, 10 forças especiais, mas o que a gente fazia, cara? A gente pedia apoio dos comandos do batalhão de gestão de comandos. Então, pedia apoio. Então, o destacamento ali com 8, pedia um destacamento de comandos. Para quê? Para que eu conseguisse dividir esses 8 forças especiais em 4 duplas de caçadores. Né? E aí ficava ali 4 duplas de caçadores, 4 comandos com cada uma dessas e já conseguia fazer uma guerra ali. Eu conseguia com 4 equipes de caçadores. Né? Então ficava ali 4 equipes com 6 caçadores.
E aí, cara, quando você tem 6 caçadores, você divide esses caçadores, né, em sub-equipes, vamos dizer assim. Então você tem uma sub-equipe, né, uma pessoa que é responsável pelas comunicações, que é algo muito importante. Então o caçador que ele está ali na visão de túnel, ele não precisa se preocupar em se comunicar, porque ele sabe que tudo que está acontecendo ali está sendo comunicado, porque tem uma pessoa que é treinada para isso e faz isso. Ele sabe que a segurança do perímetro está sendo realizada, porque os comandos eles estão realizando a segurança do perímetro. Então, quando ele ouve tiro, isso acontece em missão, você está ali observando o alvo e você ouve tiro. Você não se desespera, você não levanta ali e perde o alvo. Pô, meu Deus, o que está acontecendo? Você mantém. E a reação normal da amígdala é você querer saber o que. Você querer ter o entendimento momentâneo do que está acontecendo, para saber se você vai fugir ou lutar. E a visão de túnel é justamente isso. É justamente o contrário disso. Né? É você lançar o estímulo da amígdala para o córtex pré-frontal através de treinamento e formação. Então, no momento que o caçador está ouvindo o tiro e ele está olhando o alvo, ele sabe que o time dele está fazendo o trabalho. Então, no máximo, ele coteja ali com um spotter, né? Pô, tô ouvindo o tiro tá vindo daqui, mantém o alvo ou não mantém o alvo? Não, mantém o alvo. O tiro tá em outra direção, ele mantém, e ele o tempo inteiro ali olhando o alvo. E isso é treinável. E essa é a explicação da neurociência para isso. Né? Você joga esse estímulo da amígdala para o córtex pré-frontal através do seu entendimento do todo, do seu entendimento situacional, da sua confiança no time, da informação que você tem, do conhecimento que você tem de que você está fazendo o correto. Pessoal, estou olhando aqui, olhando o script aqui, né, que eu falo com os pontos ali, tá? E cara, como você elimina, né, as distrações, como o comandos elimina os ruídos, né, o caçador de operações especiais. Primeiro, ele tem um objetivo claro. Então, a partir do momento que ele tem sem um objetivo claro, pô, o que ele vai observar? Não vai observar nada, né, se não tiver um objetivo. Então, meio óbvio, né? Então, você tem um alvo específico. E aí, a partir do momento que você tem um alvo, você, meu irmão, você mantém o alvo na sua mira. Né? Então, se o alvo se movimenta, você movimenta o seu fuzil com a sua luneta conforme o alvo. Então, isso é preponderante. Né? Você precisa ter um objetivo, você precisa ter um alvo. Né? Micro-objetivos. Então, o cérebro ele não processa o infinito. Né? Você tem que quebrar o seu objetivo em parcelas significativas. Então, já fazendo aqui por exemplo, no caso de caçador, né? Pô, você sabe que você vai ficar alguns dias ali. Então, cara, você não vai conseguir ficar alguns dias infinitamente monitorando o alvo. Isso, eu tô falando que é algo que acontece. O caçador de operações especiais, ele ocupa um posto de observação e fica alguns dias nesse posto, ou até mesmo algumas semanas, observando alvos, para às vezes nem executar um disparo. Você está ali como plataforma de inteligência, mas de qualquer forma você precisa observar o alvo. Micro-objetivos, nesse caso, é você identificar ali períodos temporais e fazer uma rotatividade da equipe. Né? Então, o caçador vira o spotter vira o caçador, o cara que é responsável pela comunicações ele vai observar e todos os elementos ali têm janelas que eles vão ter, precisam fazer a observação. Né? Controle fisiológico, pô, isso é fundamental. Isso é muito importante. Se o caçador ele se deixar levar pelas emoções, a respiração dele vai se alterar e se ele precisar executar um disparo, isso vai arruinar a missão. Por quê? Existe uma coisa no tiro de caçador que se chama minuto de ângulo. O que é minuto de ângulo? Do momento que o projetil sai do cano do fuzil, né, se você sai no ângulo correto e o alvo está aqui, você vai acertar o alvo. Se você inclinar um pouco o fuzil para cima, para baixo ou para o lado, dependendo da distância, esse ângulo vai trespassar o alvo. Ele pode trespassar o alvo. Então, se você não controlar a respiração, você respirar muito ofegante e você realizar o disparo, e essa respiração vai fazer isso aqui com o seu armamento. Então, você pode realizar o disparo e ter um minuto de ângulo muito, muito amplo. E dependendo da distância, você perde o alvo. Então, o caçador ele precisa ter o controle
fisiológico. Então, levando isso para o mundo corporativo também é importante. Obviamente, você não tem minuto de ângulo, mas existem vários estudos que provam que se você tomar uma atitude no meio de um estresse, e o estresse ele se dá através de fisiologia, pode ser que você tome uma atitude emocional com base no que a amígdala tá sinalizando, e não no seu córtex pré-frontal. Então, cara, respiração o tempo inteiro. E como você pode aplicar nessa mentalidade do caçador na sua vida corporativa, ou vida empresarial, ou vida de atleta, ou funcionário público, ou se você é militar, não é de operações especiais, ou é de operações especiais, mas não é caçador, ou se você é caçador e está interessado no que eu aprendi nesses 10 anos. Cara, quebra. Primeiro, tem um estado final desejado. Sem estado final desejado, você não vai ter foco. Então, esse é o princípio de tudo. Muita gente me pergunta, né? Pô, Felipe, qual é o básico para eu ter resiliência? Qual é o básico para eu ter disciplina? Qual é o básico para ter uma vida, né, regrada? Cara, tem um objetivo. Se você não tiver um estado final desejado, pô, aí você, cara, aí nomes são nomes. Tem gente que fala de propósito, tem gente que fala de missão, tem gente que fala de visão. Eu falo de estado final desejado. Porque é o que eu aprendi nas forças especiais e é o que eu carrego para minha vida hoje aqui, na minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida. Na vida profissional, pessoal, eu também não gosto muito dessa separação, é vida. Então, cara, tem um estado final desejado. Sem estado final desejado, você não consegue focar. Você nunca vai ter foco, você nunca vai ter uma visão de túnel se você não sabe para o que você quer alcançar. Né? Depois, quebra o seu estado final desejado em parcelas significativas. Né? Então, quebra isso. Como eu falei, né? Você vai ter um momento que você vai estar olhando, mas vai ter um momento que não dá, você vai precisar descansar. Então quebra isso em porções menores, em porções temporais. Controle fisiológico, então momento de pressão extrema. Você, cara, acontece comigo também. Pressão extrema, obviamente, não precisa ser extrema no ponto, no sentido de, pô, vou morrer. Quando você vai fazer uma apresentação para os executivos, quando eu faço, pô, é uma pressão forte, porque eu sei que eu vou ter ali 20 minutos de apresentação e esses 20 minutos vai definir o futuro do meu time, o meu futuro para sempre. Então, cara, não existe. Se você vai falar com os executivos da sua empresa, você tem que estar muito bem preparado, porque, pô, como eu falei, vai mudar a sua vida. E isso é pressão. Isso é pressão. Se você toma consciência disso, pô, é pressão. E é bom que você tome consciência, porque a pressão, ela faz bem, né? Nesse momento, controle da respiração. Já falei em outros vídeos aqui, né? Tem a respiração quadrática, tem que eu recomendo muito, né? Que você inspira por 4 segundos, prende a respiração por 4 segundos, expira por 4 segundos, mantém, prende a respiração por 4 segundos, inspira por 4 segundos e você faz isso 4 vezes, por isso que é quadrática, né? 4 segundos e faz essa respiração por 4 vezes. Cara, é o suficiente para você mandar o controle do seu cérebro da amígdala para o córtex pré-frontal. E você, durante essa respiração, você se lembra que você, pô, tudo que você treinou, você se preparou, tem uma estrutura, você está envolvido nessa estrutura, está sob controle, apesar de que, pô, o momento parece que não, né? Pô, vou apresentar para os executivos aqui, meu Deus do céu. Cara, está sob controle. Você treinou, você se preparou, você fez o que precisava ser feito e parte para cima. E, cara, na vida, velho, aprenda que você, como eu falei, né, você precisa ter foco, você não vai caçar tudo ao mesmo tempo. Um objetivo bem claro, um objetivo e foco, visão de túnel. Cumprir o objetivo, beleza? O que eu preciso agora para ter o meu estado final desejado? Por isso que eu falo, quebra o seu estado final desejado em parcelas significativas. De modo que você foca numa parcela, foco, elimina ruído. Se você é líder, você delega aquilo que você vê, identifica como ruído, né? E foco o tempo inteiro. Bateu no objetivo, outro objetivo. Pô, pegou outro objetivo, parte para cima. E sempre assim. E, cara, o mundo moderno, ele foi feito para te distrair. Ele foi feito para tirar o teu foco. Então, pô, você tem Instagram, por exemplo. Por isso que eu gosto aqui do YouTube, cara. O YouTube, a gente está aqui há 20 minutos já.
A gente está 20 minutos falando sobre um objetivo específico. Foco, 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 foco. E o Instagram é o contrário. O Instagram, você vai ali, pô, Reels, pô, 2 minutos, 1 minuto e meio. Você vai para o TikTok, pior ainda. Cortezinhos ali de 10 segundos, 15 segundos. Aí você fica naquele scrolling eterno ali, te tirando o foco. O mundo moderno ele foi feito para isso. Você liga a televisão, é propaganda, muda o estímulo, e pô, troca o canal, e você tem 300 canais, você fica ali trocando canal, Netflix, você fica até você achar um filme, já se passou o tempo de um filme. Então o mundo moderno ele foi feito para te distrair. A quantidade de opções, a competitividade do mundo moderno, ele foi feito para, cara, para te distrair. E essa distração é ruído. E é isso que essa é a mentalidade do caçador, é você saber tirar o ruído da sua vida. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje aqui. Se você curtiu esse vídeo, curtiu mentalmente, pô, curte fisicamente ali, aperta no botão de curtir, porque isso me ajuda muito. Cara, se der para dar o hype, tem vídeo que dá para dar hype, tem vídeo que não dá para dar hype, mas pô, se conseguir, cara, dá um hype ali, que isso ajuda bastante também. Comenta, nem que seja com um soquinho, com uma caveirinha, que pô, o que eu ganho aqui é migalha, cara. E para vocês é de graça, né? Vocês estão aqui, cara, não tô cobrando nada aqui. E se você olhar todos os outros vídeos, cara, isso aqui é uma baita plataforma de que eu ensino mentalidade aqui, que eu desenvolvi não só nas forças especiais, mas que eu continuo desenvolvendo aqui, trabalhando num ambiente competitivo do mundo corporativo europeu. Então, cara, isso aqui, se você fosse... Se eu empacotasse isso daqui e colocasse num curso, meu irmão, ia cobrar 100, 200 reais fácil. Então, cara, de graça, se puder me ajudar aí, cara, a única coisa que eu peço, curte, compartilha, comenta e dá o hype se você acha que valeu a pena, se fez a diferença para você, beleza? Tamo junto, forte abraço, comandos.